Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Plebcast, o sexto episódio do Plebcast. Nossa, faz muito tempo que eu não falava com vocês, hein? Realmente, faz tempo que eu não aparecia por aqui. E é justamente sobre isso que eu quero falar antes de tudo, é que eu não vou definir horários para o Plebcast, ou seja, eu não vou falar que toda semana vai ter episódio novo, porque sempre que eu falo isso eu não cumpro, então eu não vou determinar marca nenhuma, porque é melhor assim, e assim, se você estiver esperando alguma coisa, eu não vou desapontar. Mas então, vamos para o assunto principal do sexto episódio do Plebcast. Bom, nós iremos falar hoje sobre o real valor barra preço do esforço na nossa sociedade. E antes da gente começar, então, eu vou falar então sobre, segundo o dicionário, segundo o Google, o que significa a palavra esforço. Segundo o Google, o esforço é aquilo que se faz com dificuldade e empenho, que é a intensificação das forças físicas, intelectuais ou morais para a realização de algum projeto ou tarefa. Já o valor é aquilo que se paga ou recebe por alguma coisa, ou o prestígio, a qualidade, a relevância ou importância de alguma coisa, ou simplesmente o mérito. Entre o nosso debate, pessoal. Por quê? Poxa, pense assim, na nossa sociedade atual, na nossa atual sociedade do desempenho, que preza bastante por você se matar de trabalhar, se matar de estudar e simplesmente desgastar todas as suas forças no que você não gosta ou do que principalmente vai te dar mais dinheiro, é muito comum a gente ver esse questionamento do que significa o valor do esforço, ou qual é o valor do esforço e por que a gente se esforça. E é isso que eu vou tentar debater aqui com vocês. Bom, não vai ser uma resposta, porque eu não posso dar resposta de nada, mas eu vou dar a minha visão sobre o que eu acho. E eu acho que vai ser um debate bem produtivo, porque, bom, é um assunto que dentro da nossa sociedade importa bastante, então vai valer bem a pena a gente escutar esse episódio. Então eu faço essa pergunta para vocês, pessoal. Por que vocês se esforçam? Bom, porque você gasta o seu precioso tempo, você gasta a sua energia depois de acordar, depois de comer, para estudar, para trabalhar, para qualquer outra coisa. Por que você faz isso? Eu acho que a resposta que vem na sua cabeça primeiramente é para ganhar dinheiro, né? Na nossa sociedade o que importa é a gente ganhar dinheiro, porque sem dinheiro a gente não vive, não come, não dorme, não toma banho, não faz nada do que a gente quer. Então, a gente tem que pensar que tudo que a gente pensa hoje na nossa sociedade atual gira em torno do dinheiro. Não existe nada que você vai fazer que não gira em torno do dinheiro. Aí você pode me falar, pô, eu vou assistir um filme no cinema, não tem nada a ver com dinheiro. Tem sim, porque sem o dinheiro você não entra no cinema, entende? Então é algo que a nossa sociedade gira tudo em torno do dinheiro. E é exatamente aí que entra o esforço. A gente se esforça pra caramba pra ter dinheiro. E normalmente a gente se esforça muito para ter pouco dinheiro. Poxa, a gente se mata de trabalhar, a gente se mata de trabalhar 8, às vezes 9, 10 horas por dia, para ganhar um salário mínimo, para ganhar 2, 3 mil reais, que, bom, às vezes não atende nem todas as nossas necessidades do mês. Então você percebe que esse real valor e preço do esforço está bem desbalanceado na nossa sociedade, né? A gente se esforça demais para receber de menos. Então quando eu te falei do que significava esforço e valor no dicionário, eu estava te falando exatamente isso. Que o esforço é aquilo que a gente faz com dificuldade e empenho e o valor é o mérito, né? Pois então, a gente se esforça pra caramba, a gente tem, cara, diversas dificuldades, a gente se empenha bastante. Então, a gente deveria, o nosso mérito, né, na nossa meritocracia, a gente deveria ganhar algo coerente com o que a gente se esforça. Mas a gente sabe que não é muito bem isso que acontece. Então, é isso que é o principal debate desse podcast, a gente se debater por que isso acontece. Bom, isso gira em torno do sistema capitalista, obviamente, mas algo que eu quero que vocês prestem atenção é nas pessoas que são donas de empresas, ou seja, das grandes propriedades privadas, os bilionários, os milionários. Eles se esforçam mais do que um empregado normal, que um empregado que trabalha nas camadas mais baixas da empresa? Óbvio que não. Então a gente vê que os empresários de camadas mais rasas, eles se esforçam muito mais do que os empregados, o chefe, do que os gerentes lá de cima. E a gente percebe que eles recebem muito menos. Ou seja, o cara trabalha muito mais e recebe muito menos. Encara uma pressão muito maior e recebe muito menos. Tem que lidar com diversas situações do trabalho, diversas situações do âmbito pessoal e recebe muito pouco por isso. Então a gente vê que, bom, simplesmente a vida dele não gira em torno do trabalho, mas normalmente gira, né? Então, porque a gente vive em torno do trabalho, a gente não vive em torno da gente, mas em torno do trabalho. Mas a questão é que ele trabalha, ele descansa pensando no dinheiro, pensando no trabalho. Então ele vai estar dormindo na cama dele, está descansando no sábado, no domingo, ele está pensando no próximo dia, na segunda, nos tantos papéis que ele tem que assinar, nos tantos de negócios que ele tem que resolver. Então a gente vê que a sociedade ela gira em torno do papel do dinheiro e no papel do desempenho no trabalho. É exatamente sobre isso que eu queria falar com vocês. Qual o valor do seu esforço? Ou que preço você paga por se esforçar? Eu quero dizer, bom, você acorda todo dia, você acaba pensando o que você vai fazer um dia, nos tantos de negócios que você tem que resolver, nas dificuldades que você vai ter que enfrentar ao longo do dia. E bom, que preço você paga por isso? A sua saúde mental está bem? Você está bem consigo mesmo? Você está conseguindo fazer as coisas que você quer? Você está feliz com você mesmo? Então é isso que eu quero debater. Bom,
Por que a gente se esforça tanto nas semanas, ao longo dos meses, ao longo dos anos, ao longo da nossa vida, e acaba que a gente, na maioria das vezes, a gente é infeliz? Por que isso acontece? A situação é que a gente sempre é nessa infelicidade. Eu não tô falando que todo mundo é triste, não é isso. Eu tô falando que a gente poderia ser mais feliz. E que a gente acaba colocando uma pressão em cima da gente excessiva, que a gente não precisava colocar. Ou seja, por quê? A gente já tá dando tudo que a gente pode. Eu tô falando das pessoas que realmente dão a vida. Eu não tô falando das pessoas que são, tipo, vadiam por opção, porque são privilegiadas ao ponto de terem, sei lá, o pai bancando elas a vida inteira, então elas não precisam trabalhar. Eu tô falando das pessoas dos trabalhadores, das pessoas que realmente se esforçam pra caramba no dia a dia. Então é isso que eu quero falar. Bom, você se esforça pra caramba pra receber o seu salário no fim do mês. Você vai lá e, por exemplo, eu quero comprar um PlayStation 5 que tá, sei lá, 5 mil reais. E eu ganho 1.200 reais por mês. Você pode comprar, trabalhei esse mês inteiro, daí a minha vida, trabalhei hora extra, eu posso comprar o Play 5? Não, não pode. Então, aí, tá, você pode dizer que pode, né? Ah, você pode parcelar. Bom, porra, na situação atual, você vai, bom, mais um preço, né? Você tem que ver, pô, você não vai gastar só com o Play 5 ao longo do mês. Por exemplo, você vai parcelar em 10 vezes, você vai gastar, sei lá, 500 reais por mês. Então, é muito dinheiro, 500 reais por mês, pô, paga bastante coisa. Então, você vê, uma pessoa que ganha 1.200 reais de salário mínimo, gastar quase 50% do salário com uma parcela do PlayStation 5, você vê que isso não pode, não dá. Então, ela não pode ter o que ela quer. Então, a gente vê que esse esforço não valeu de nada. Então, porra, a gente se esforça pra caramba pra não ter o que a gente não quer. Então, a gente não tem, simplesmente a gente não tem. A gente se esforça pra caramba, a gente tem que dar a vida, o sangue, e a gente não tem o que a gente quer. Então, pô, que merda, né? Então é isso que eu quero que a gente pense. Pô, por que isso acontece? Por que a gente se esforça pra caramba e porque assim, as coisas simplesmente não vêm. A gente acha que vem, né? A gente, não, a gente sempre olha na TV, nos filmes, nas séries, sei lá onde você esteja assistindo, né, o seu entretenimento. A gente vê que a pessoa sempre dá a volta por cima, a pessoa que se esforça pra caramba, a pessoa que dá a vida, dá o sangue, ela sempre chega nas posições mais altas, ela vai sempre conseguir o que ela quer, ela consegue alcançar o objetivo, seja a garota dos sonhos, o homem dos sonhos, seja o emprego dos sonhos, seja o, sei lá, um objeto dos sonhos lá que ele tenha. E na vida real isso não ocorre, é justamente o contrário. Quanto mais a gente trabalha, menos tempo a gente tem para fazer o que a gente gosta, menos coisas a gente tem para fazer. E, bom, a gente dá cada vez mais tempo do nosso dia a dia, das nossas 24 horas diárias, a gente dá cada vez mais essas horas para o nosso trabalho e, bom, para nossa tristeza. E a gente vê na televisão, nas mídias sociais, esses exemplos das pessoas que se esforçam pra caramba e têm o que elas querem. E, bom, isso não é mentira, isso realmente acontece, mas a gente tem que ver que são pessoas, né? A minoria que acontece isso. A gente for ver, dos 100% acontece com, sei lá, 5% das pessoas. Então a gente vê que se a gente ficar focando só nesses exemplos, a gente vai achar que a vida é assim, mas na real ela não é. Porque muitas dessas pessoas, elas tiveram muitos privilégios ao longo da vida. Se tiveram, sei lá, uma boa condição financeira vindo da família, seja lá qualquer outra coisa. A gente vê que isso não é a verdade, não é a verdadeira vida da maioria do povo brasileiro. Então a gente vê que essa é uma falsa imagem que o sistema capitalista levanta pra gente, que a sociedade levanta pra gente, as mídias sociais, os telejornais, as séries, os filmes levantam pra gente. E a gente se ilude cada vez mais essa ideia de que existe uma meritocracia de verdade, que se a gente se esforçar pra caramba, se a gente estudar pra caramba, a gente vai chegar lá. Quando na verdade existem pessoas que não têm nem condição de abrir um livro, ou seja, não tem condição de estudar porque, bom, a escola fica a 20 km de distância, ou sei lá, ela tem que trabalhar para ajudar nas despesas de casa. Então a gente vê que meritocracia, na verdade, é uma mentira, né? Então a gente se esforça, se esforça, se esforça e no fim não acontece nada. A gente acaba ficando infeliz, a gente acaba contraindo uma depressão, a gente acaba ficando cada vez mais ansioso. E bom, às vezes a gente consegue comprar algo que a gente quer com muito custo, parcelando em 25 vezes. A gente tem que dar a nossa vida pro banco, dar, né, pros juros absurdos que eles acabam cobrando. Então a gente vê que essa ideia de meritocracia ela acaba nos consumindo cada vez mais e a gente acaba achando que o problema é a gente, que a gente é o errado, né? Que a gente está fazendo alguma coisa errada ou que a gente não é suficiente. Quando na verdade é o sistema que não é suficiente para a gente, porque o sistema não consegue atender o que a gente precisa. A gente está se tornando cada vez mais dependente das mídias sociais, né? Cada vez mais dependente dessas coisas. E a gente vê que a gente fica se iludindo no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, nesses padrões de vida perfeita, das pessoas que se esforçam e conseguem alcançar aquilo que elas querem, e a gente acaba se iludindo. E quando a gente não consegue ver que é verdade, que a realidade não é assim, a gente acaba achando que a culpa é nossa, sendo que não é. A gente para olhar para os gráficos, né, do Brasil, a gente vê que 14,1% da população está desempregada, né, dos trabalhadores que são ativos, né, ou seja, cento e poucos milhões de brasileiros. Então a gente vê que esses 14%, eles estão desempregados por falta de esforço? Bom, eles estão desempregados porque eles querem, ou a meritocracia não funcionou para eles porque eles não se esforçaram demais.
Quando a gente vê isso, a gente percebe que o sistema falhou aí, né? Porque essas pessoas normalmente se esforçam pra caralho, né? Elas se esforçam cada vez mais, elas estão cada dia, todo dia, acordando cedo para procurar emprego e, como a gente sabe, na maioria das vezes acaba não conseguindo nenhuma entrevista. Então a gente vê que não é a falta de esforço, é a falta de oportunidades que o sistema não dá. Outra coisa, o nosso sistema capitalista, ele é extremamente ineficiente, ou seja, dos 100% das pessoas que estão empregadas hoje em dia, 40% estão sem carteira assinada, ou seja, elas não têm direitos trabalhistas por lei. Então a gente vê que é um sistema extremamente ineficiente. A gente sabe que o capitalismo ele tem o exército de reserva, ou seja, sempre vai ter muita gente desempregada para assumir as vagas daquelas pessoas que vão ser demitidas dos seus respectivos empregos. Então a gente vê, cara, que o nosso sistema é extremamente insuficiente, ineficiente e que ilude a gente ainda. A gente acha que é mil maravilhas, ou seja, que nem eu disse, a gente vai se esforçar e as coisas vão acabar vindo pra gente, sendo que não, ou seja, a maioria das pessoas está dando a vida e não está conseguindo o retorno esperado, não está conseguindo fazer aquilo que elas querem porque o sistema não permite, o sistema não vai te permitir fazer isso porque o nosso sistema não, raras vezes, né, no 1% permite ascensão social e a gente sabe que 99% das vezes isso não acontece. Então a grande questão desse episódio, a grande questão que eu pergunto para vocês, que vocês querem que vocês respondam assim na cabeça de vocês, isso é papo de coach, hein? Não, eu não sou coach, pelo amor de Deus, ai meu Deus. Mas que eu quero que vocês pensem, inclusive como eu estou pensando agora, é qual é o valor do nosso esforço, ou seja, que nem eu fiz lá no início do episódio, por que a gente se esforça e por que a gente gasta as nossas energias, né, trabalhando que nem um condenado para no fim conseguir algumas migalhas. Então a gente vê o preço e o valor do seu esforço. A gente, bom, deu a vida no teu emprego e conseguiu lá o que você queria. Por exemplo, eu queria comprar o PlayStation 5. Vamos lá, eu quero comprar um PlayStation 5. Dei a minha vida, trabalhei meses e meses, consegui juntar um dinheiro e finalmente consegui comprar o Play 5. Beleza. Mas a que custo você conseguiu isso? Você acabou com a sua integridade mental, você contraiu ansiedade, está dependendo de remédios agora para dormir, você engordou, você não está conseguindo mais ter vida para praticar esportes, você não tem tempo para sua família, porque você está 100% focado no seu trabalho e olha só, você conseguiu comprar o teu Play 5, só que agora você percebe que você mal vai ter tempo para jogar ele. Então, pô, que custo você teve por isso? Você deu a sua vida, deu tudo que você podia para ter o que você queria. No fim, você acabou tendo alguma coisa que você queria, mas no fim, a sua vida foi consumida pelo seu trabalho. E eu não estou falando que o trabalho é o problema, longe disso. O trabalho, ele é essencial para a vida humana. Não estou falando que todo mundo tem que ser vagabundo. Não, eu estou falando que o sistema capitalista em si, o sistema nos consome de tal modo que o trabalho vira algo que a gente não gosta, ou seja, ninguém gosta de trabalhar. Deve ter, eu trabalho por amor, mas no fim você acaba dando a sua vida mais do que qualquer coisa, ou seja, você se esforça além do que você pode, ou seja, você queria estar dormindo agora, mas você tem que estar levantando às 4:30 da manhã para trabalhar no emprego que, bom, vai te pagar R$ 900 por mês. Então a gente vê que o problema não é o trabalho, longe disso. O problema é o sistema que rege ele, o problema são as classes elevadas, ou seja, a concentração de renda que o capitalismo gera, ou seja, cada vez mais pessoas concentram cada vez mais a renda, ou seja, 90% da renda está concentrada em 1% da população, e a gente vê que isso, bom, isso é justo? Não, porque esse 1% de pessoas que tem 99% das riquezas só tem 99% das riquezas porque os 99% do restante da população trabalhou, deu a vida para que eles tenham essa riqueza. Então a gente vê que, bom, as pessoas que mais trabalham duro não têm nada daquilo que elas queriam, nenhuma parte daquilo que elas desenvolvem. Percebe que é isso que a gente tem que mudar, né? A gente vê que a sociedade ela tem um caminho de extremo descontrole. Eu não vou entrar nos méritos agora, porque isso que a gente vai entrar, a gente vai falar sobre o Hans Jonas, que é um filósofo bem interessante, a gente vai falar num episódio futuro, mas a gente vê que a gente está destruindo o nosso planeta, a gente está destruindo a nossa sociedade, a gente está destruindo o lugar que a gente vive cada vez mais, a gente está se desgastando cada vez mais, e a que custo? Bom, cada vez mais menos pessoas ficam ricas e concentram cada vez mais a riqueza no mundo, e cada vez mais pessoas entram na pobreza, e esse é o final do nosso planeta se a gente não mudar nada. Isso é o que o sistema vai nos proporcionar. É que cada vez mais menos pessoas vão ter a concentração de renda, ou seja, quando o planeta estiver acabando, a minoria dos bilionários vão pegar o seu dinheiro, vão pegar os seus recursos, vão pular, sei lá, vão para Marte e a gente vai morrer aqui. Então, a gente vê que isso não é algo agradável, não é algo que vocês queiram, então não é o que a gente quer. Então a gente tem que canalizar nossas forças para tentar mudar isso. Eu não estou cobrando que cada um pegue em armas e vá, sei lá, e mate o patrão. Não, não é isso. Eu só quero debater com vocês que, bom, pense um pouco e a gente tem que ver que esse sistema está errado. A gente tem que se organizar em alguma coisa, se organizar
em locais, se organizar em grupos de pessoas que contestem isso, contestar aquilo para a gente tentar mudar, porque o nosso esforço não é simplesmente dar o sangue para que outras pessoas enriqueçam e a gente no final acabe com simplesmente só ansiedade e depressão. A gente tem que dar a nossa vida pelo que a gente quer e pelos interesses que a gente tem em mente. E, bom, pelo interesse da humanidade em si, não pelo interesse de alguns só. E bom, esse foi o episódio. Se alguma coisa ficou confusa, você pode perguntar para mim nos comentários do YouTube, porque infelizmente no Spotify e nas outras plataformas de áudio não tem tipo um campo de comentários, mas o Plebcast também está no YouTube. Então se você quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, sei lá, qualquer coisa que você não tenha entendido do vídeo, do episódio, ou dar uma sugestão de algum tema, sei lá, qualquer coisa que você queira falar, desde que tenha um mínimo de respeito, né? Não chegue xingando ou agredindo, porque daí eu dá bloco mesmo e foda-se. Mas o negócio é que, bom, mande no YouTube ali na aula de comentários de cada episódio, do episódio que você esteja escutando, e eu vou responder prontamente. Então, é isso, pessoal. Obrigado por escutarem o Plebcast, o sexto episódio do Plebcast. E que nem eu disse no início, eu não vou prometer que vai ter uma sequência, ou seja, toda semana vai ter Plebcast novo. O que eu posso prometer pra vocês é que, bom, vai ter semanas que vai ter Plebcast, talvez tenha até 2 episódios por semana. Eu não prometo isso, mas pode ser que tenha. E vai ter semanas que vai ter, sei lá, vai ficar 2 semanas sem nenhum episódio. E isso é normal. Então eu quero que vocês entendam isso. Então não fiquem esperando um episódio por semana. Caso lance, bom, aí eu aviso vocês. Mas fiquem de olho toda semana, principalmente toda sexta, sábado ou domingo, no Spotify, onde você escute o Plebcast, para ver se eu lanço um episódio novo, porque é normalmente nesses dias que vai sair. Não vai sair segunda, não vai sair terça, quarta e quinta, não. Vai sair sempre sexta, sábado ou domingo, beleza? Muito obrigado por ouvir o Plebcast, eu sou o Bernardo e fico por aqui. Bom, até o próximo episódio e falou, muito obrigado.